Quando acontecer uma cobrança e você achar que ela é indevida, você tem que entender o porquê, o motivo. Então, qual foi o erro? Entender essa situação, principalmente do porquê aconteceu. Você tem que olhar a fatura, que é o documento que vai passar para você as cobranças. O documento de cobrança é a fatura. Então você tem que olhar ela, o que aconteceu. Mas você precisa olhar detalhadamente. Você precisa realmente enxergar o motivo que aconteceu aquilo, qual foi o problema, qual foi a causa. Você tem que descobrir essa informação. E a fatura, ela tem que ser o seu ponto principal. Lá, por exemplo, se você tem uma fatura que é simples, que não é detalhada, se um usuário fez uma ligação mais cara ou se ele fez algum uso de serviço que no resumo não aparece, você não vai saber e vai pagar a fatura de qualquer jeito. Então, com uma fatura detalhada é o primeiro ponto que você tem para avaliar realmente todas as cobranças que você está sendo cobrado e que você provavelmente vai pagar. Mas se for indevido, com a fatura detalhada você consegue enxergar mais fácil. E quais são as possibilidades, os porquês que aconteceu? Pode ser um serviço de voz ou serviço de dados, pode ser o plano de serviço, por exemplo, outros serviços. Você tem também a composição de cobrança de equipamento. Então aqui são algumas das possibilidades. Pode ser uma ligação feita com a tarifa errada, pode ser o consumo de dados que não deveria ser cobrado e foi cobrado. Então existem diversos motivos, diversos porquê aquilo aconteceu. Então entenda que você precisa descobrir por que aconteceu uma cobrança e saber isso, vamos dizer assim, é o primeiro ponto, porque se você não entende por que aconteceu, você não sabe nem exatamente contestar. Você vai ligar para a prestadora e vai dizer, ó, eu acho errado isso aqui, mas você não tem argumento para dizer errado. Então qualquer coisa que a outra pessoa diga, que o atendente lá passe para você, a princípio você vai concordar. Mas aqui eu vou passar para você que você precisa entender esse conceito do porquê e é o primeiro passo, você entender o que é que está errado. Até se você comparar com a fatura anterior, com algumas faturas anteriores, você consegue enxergar essa informação de forma mais fácil. Que você compara um com o outro e você consegue enxergar por quê. Ah, foi isso aqui que mudou. Ah, foi essa cobrança aqui que aconteceu. Isso que você deve ter como percepção quando você tiver uma suspeita de uma cobrança, entender o porquê, o motivo e que aconteceu aquele erro.